A paz do Senhor, irmãos. Amém? Eu sou o pastor Elias, aqui da Igreja Sede, no Distrito Federal, e é com muita alegria que estamos juntos para compartilhar com os irmãos mais uma porção da Palavra do Senhor. Hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 4 da Epístola de Paulo aos Romanos. Amados, é interessante como Paulo, nos capítulos 1, 2 e 3 de Romanos, ele mostra o quanto o homem é pecador, o quanto a humanidade se afastou de Deus. Capítulo 1, ele demonstra todos os pecados dos gentios. No capítulo 2, ele demonstra que os judeus também pecaram. Eles que se achavam melhores do que os gentios por terem a lei, por serem sido um povo escolhido por Deus. Paulo diz, vocês também pecaram. Todos pecaram. Todos estão destituídos, afastados, separados da graça de Deus. Não há um justo sequer. Porém, no final do capítulo 3, Paulo demonstra que Deus, por sua graça e misericórdia, manifestou nesses últimos dias a sua justiça através de Jesus Cristo. Uma justiça que independe da lei, que independe da guarda e do cumprimento da lei. Uma justiça que é pela fé em Cristo Jesus, no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. É uma justiça que é para todos. Deus agora oferece a justificação a todos, porque todos pecaram, porque todos se afastaram. A justiça de Deus agora não é só para os judeus ou apenas para os gentios, mas é para todos. A justiça agora é gratuitamente. Todos agora podem ser gratuitamente justificados, porque é a graça de Deus, é a misericórdia de Deus, é o amor de Deus revelado ao homem através de Jesus Cristo. E aquilo que foi de graça, que foi gratuito ao homem, custou um preço muito alto para Deus. Custou o sacrifício do seu próprio Filho, Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Ele se deu, ele foi oferecido como propiciação pelos nossos pecados. Deus cumpriu toda a sua justiça em Cristo. Toda a sua justiça quanto ao pecado. Por isso ele é justo e justificador de todo aquele que crê em Jesus. Não há do que o homem se gloriar. A salvação não é mérito humano. A justificação não depende de mérito humano, mas é fruto da graça, da misericórdia de Deus manifestada por intermédio de Jesus Cristo a todo aquele que crê. Paulo então agora vem dar no capítulo 4 um exemplo prático da justificação pela fé. Um exemplo prático de alguém que foi justificado pela sua fé em Deus. E ele usa exatamente Abraão, essa figura emblemática para os judeus, como exemplo de justificação pela fé. É interessante que Deus chamou Abraão no capítulo 12 do livro do Gênesis, quando Abraão tinha 75 anos de idade. Deus diz, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar. Vou fazer de você uma grande nação. Vou te abençoar de uma forma extraordinária. E Abraão saiu em obediência a Deus. Peregrinou por algum tempo. Não herdou terra. Não teve filhos. Mas de repente Deus aparece de novo a Abraão no capítulo 15 do Gênesis. E Deus diz, Abraão, não temas. Não temas. Eu sou o teu Deus. Eu vou te abençoar de uma forma poderosa. Vou te fazer grande. Abraão olha para Deus e diz, Senhor, por que tudo isso? Eu não tenho herdeiro. Eu não tenho quem herdar tudo isso. Tu não me deste filhos. O meu herdeiro é meu mordomo, o Damasceno Eliezer, que nasceu na minha casa. Deus diz, não vai ser Eliezer o teu herdeiro. Tu has de gerar um filho, de Sara, sua mulher. Ele será o seu herdeiro. Sai para fora da tenda, Abraão. Dá uma olhada no céu. Veja as estrelas. Veja se você consegue contar as estrelas no céu. Abraão olha para o céu, vê que não consegue contar as estrelas. Deus olha para Abraão e diz, assim será a tua descendência. Assim será a tua descendência. E o versículo 6 do capítulo 15 de Gênesis diz assim, e creu Abraão em Deus, e isso lhe foi creditado, imputado como justiça. Abraão foi justificado exatamente naquele momento, quando ele creu em Deus.
quando ele acreditou no Deus que poderia dar a ele um filho, poderia cumprir a sua palavra na vida dele, aquilo que lhe havia prometido. A justiça veio a Abraão por consequência da sua fé. Logo mais à frente, alguns anos se passaram, Deus de novo aparece a Abraão no capítulo 17 do Gênesis. E nessa ocasião, Deus ratifica a sua promessa a Abraão e faz também agora um pacto com Abraão, o pacto da circuncisão, que era para toda a descendência de Abraão. Mas na frente Deus de novo se revela a Abraão, agora ele já tem um filho, agora Isaac já nasceu, já é um jovem, um adolescente. E Deus diz, me oferece teu filho. Eu quero teu filho, teu único filho, o filho a quem tu amas. Lá no capítulo 22 de Gênesis. Abraão sobe o Moriá, acreditando na promessa de Deus, de que Deus, ainda que o fizesse imolar, sacrificar seu filho, Deus o ressuscitaria, Deus o traria de volta, porque a promessa de Deus estava em Isaac. E quando Abraão foi para sacrificar o seu filho, Deus bradou do céu, não faça isso. Agora eu sei que tu me temes. E de novo Deus ratifica a promessa de que seria uma grande nação. Ele diz, em ti serão benditas todas as nações da terra. Em ti serão benditas todas as nações da terra. E é exatamente, irmãos, nesse contexto histórico, e desse contexto histórico que Paulo tira o exemplo de Abraão, para no capítulo 4 declarar que ele foi justificado pela fé e não pelas obras da lei. Veja que ele começa no capítulo 4 dizendo, que diremos do nosso pai Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se orgulhar, ele tem do que se ufanar. Ora, aquele que trabalha, ele recebe um salário, e o seu salário não é dádiva, não é presente não, o seu salário é dívida, ele trabalhou, ele fez por merecer. Se Abraão foi justificado pelas suas obras, Deus não fez nenhum favor a Abraão, Deus não manifestou nenhuma graça a Abraão, pelo contrário, Deus pagou uma dívida a Abraão, justificando Abraão. Mas não foi assim. Paulo diz, o que diz a Escritura? O que está escrito lá na palavra? Está escrito, e creu Abraão em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Ele diz, aquele que não trabalha, mas crê no Deus que justifica o ímpio, a sua fé lhe é creditada como justiça. Abraão foi justificado pela sua fé. E ele cita o exemplo de Davi, ele diz, lembra de Davi? Davi pecou com Betseba, Davi mandou matar Urias, Davi cometeu o adultério, depois foi confrontado por Natã. Deus envia Natã e confronta Davi. Davi se arrepende, Davi procura Deus, Davi pede perdão dos seus pecados ao Senhor. E agora no Salmo 32, Davi ele faz uma declaração muito linda. Davi diz assim, como são felizes as pessoas que têm as suas transgressões perdoadas, cujos pecados são cancelados. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais cobrará o preço do pecado. Então Paulo indaga, depois de declarar, de fazer menção a Davi, ele diz, essa felicidade a qual Davi se refere, ela é somente para os judeus? Ela é somente para os que estão debaixo da circuncisão? Ou é para todos? Ou é para todos? Aí ele volta ao exemplo de Abraão, ele diz, eu já lhe declarei, Abraão foi justificado pela fé. E em que momento se deu isso na vida de Abraão? Antes ou depois da sua circuncisão? Logicamente foi antes da sua circuncisão. Deus declarou Abraão justo. Abraão foi justificado antes de ser circuncidado. Abraão foi justificado quando ainda era incircunciso. Então Paulo diz, a circuncisão, que vocês acham que é uma coisa muito importante, de fato é, mas desde que ela aconteça no coração, na alma, no interior da pessoa, ela é exatamente uma marca, um sinal, o selo da justiça de Deus na vida de Abraão. Ele diz no versículo 11, sendo assim, ele recebeu a marca da circuncisão como um selo da justiça que ele tinha pela fé quando ainda não era circuncidado. É o selo, é a marca de que ele foi justificado pela fé, porque ele foi justificado quando ainda não era circuncidado. Isso para que ele fosse pai de todos os que creem.
Abraão é pai de todos os que creem, ainda que não tenham sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a favor deles. Imagina os judeus ouvindo isso, que agora todo aquele que crê é filho de Abraão, que não somente os circuncidados são filhos de Abraão, que o gentio, que ele considerava um cão incircunciso, se agora crê, ele também é filho de Abraão, pela fé. Versículo 12 ele diz assim: ele é igualmente pai dos circuncisos, daqueles que foram circuncidados. Mas, desde que estes que foram circuncidados também andem nos passos de Abraão, porque se esses que foram circuncidados não andarem nas pisadas de fé que andou Abraão, eles não são filhos de Abraão. Versículo 13 ele conclui: portanto, não foi pela lei que Abraão e sua descendência recebeu a promessa de que ele havia de ser herdeiro do mundo. Ao contrário, foi pela justiça da fé. Foi pela justiça da fé. Veja que a promessa de que ele seria pai de multidões, pai de nações, veio exatamente por causa da sua fé, por causa da sua justificação pela fé. Olha o versículo 16 do capítulo 4. Por esse motivo, a promessa procede da fé, para que seja de acordo com a graça, a fim de que a promessa seja garantida a toda a descendência de Abraão, não somente a que é da lei, mas igualmente a que é da fé que Abraão teve. Ele, portanto, ele é pai de todos nós. É pai de todos nós. Porque é assim que está escrito: eu constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem Abraão depositou a sua fé. A fé de Abraão foi depositada em Deus. A fé de Abraão não era uma fé solta, não era uma fé na fé. A fé de Abraão, ela tinha o seu alicerce em Deus, alicerçada em Deus. E ele diz assim: em Deus que vivifica os mortos, em Deus que tem o poder de chamar à existência as coisas que não existem, o Deus que criou do nada todas as coisas, o Deus que é capaz de dar vida àqueles que estão mortos. A fé de Abraão estava firmada neste Deus, porque foi este Deus que prometeu a ele que ele seria pai de uma grande nação. E a promessa foi feita a Abraão quando todas as circunstâncias ao seu redor diziam o contrário. Haviam vários obstáculos à fé de Abraão, e o primeiro deles era a sua idade. Abraão tinha 100 anos de idade. Seu corpo já estava amortecido, já não tinha o vigor para procriar. Além disso, Sara, sua mulher, também já era avançada em idade, tinha 90 anos, já não podia mais procriar. E além disso, era estéril. Havia obstáculos. Humanamente era impossível que Abraão fosse pai. Era impossível Abraão gerar filhos com Sara. Porém, Abraão creu contra a esperança. Esperou contra a esperança. Mesmo que todas as circunstâncias dissessem não, ele estava firmado na palavra de Deus, na promessa de Deus, naquilo que Deus lhe havia prometido que faria. Quando vemos esse exemplo de fé demonstrado por Abraão, irmãos, temos a convicção de que a nossa fé, ela não se alimenta de circunstâncias externas. A nossa fé, ela se alimenta da palavra de Deus. Da palavra de Deus. Nossa fé está firmada naquilo que Deus disse, não no que as pessoas pensam, não no que as pessoas acreditam, não no que a ciência diz que é ou que tem que ser, mas naquilo que Deus revelou em sua palavra. Abraão, mesmo considerando todos os obstáculos, não duvidou, nem foi incrédulo quanto ao que Deus lhe tinha prometido, mas pela fé se fortaleceu, oferecendo glória a Deus, estando absolutamente convicto de que Deus era poderoso para realizar aquilo que havia prometido a ele. Veja que fé inabalável teve Abraão. Assim é a minha fé e assim é a sua fé, ou assim tem que ser a minha fé, assim tem que ser a sua fé no Senhor Jesus. E foi por esta razão, por haver crido desta forma, que Deus justificou a Abraão. Veja o que Paulo diz no versículo 23. Todavia,
Não é somente para Abraão que essas palavras, isso lhe foi atribuído como justiça, foram registradas. A expressão, isto lhe foi atribuído como justiça, ela não é só para Abraão. A promessa é para nós, é para todo aquele que crê no Deus que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Veja o que diz o versículo 24. Mas igualmente para todos nós a quem Deus concederá a justificação, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos a Jesus, nosso Senhor. Você crê em Jesus? Você creu que Jesus morreu pelos seus pecados, que ele foi entregue à morte para pagar o preço da nossa dívida para com Deus, para nos justificar? Se você creu, você foi justificado. Todos os nossos pecados foram perdoados em Cristo Jesus. Ele morreu para perdoar os nossos pecados, ressuscitou para a nossa completa justificação. A palavra nos afirma isto e nós cremos nisso. Fomos salvos não porque merecíamos ser salvos, fomos salvos não por mérito nosso, mas porque Deus nos amou, porque Deus teve misericórdia de nós, porque Jesus pagou o preço da nossa culpa na cruz do Calvário. Nossos pecados, nossas maldades foram nele imputadas, para que a sua justiça fosse imputada a nós. Fomos justificados por sua graça, fomos justificados pelo seu amor, fomos justificados pela nossa fé em Jesus Cristo. E nada pode dizer o contrário, irmãos. Ainda que as circunstâncias externas digam não, a nossa fé está firmada em Cristo Jesus. Ainda que toda a ciência e todo pensamento moderno diga o contrário, diga que homens como eu e você, pecadores, jamais poderemos ir ao céu aonde Deus está, nós vamos dizer que não é assim, porque nós cremos na palavra, nós cremos em Jesus, nós cremos no sacrifício vicário de Cristo. Ele morreu pelos nossos pecados, Ele nos salvou e um dia Ele voltará e nos levará para o céu para estarmos para sempre com Ele. Assim como Abraão creu no Deus que ressuscita os mortos, assim como Abraão creu que Deus poderia fazê-lo revigorar e ter filhos e dar luz a filhos, Deus poderia fazer reviver o seu corpo amortecido. Ele creu no Deus do impossível, nós também cremos. Um dia Jesus disse assim, a salvação ela é impossível ao homem, mas para Deus nada é impossível. Foi Deus quem nos salvou por intermédio de Jesus Cristo. Pela nossa fé manifestada nele, nós fomos justificados. Aleluia! Deus nos declarou justos. Que o Senhor nos guarde no seu amor. Que a nossa fé seja cada dia mais fortalecida no Senhor. Amados, amanhã nós continuaremos falando acerca do capítulo 5 da carta de Paulo aos Romanos. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos fortaleça, em nome de Jesus. Amém.